para termos acesso ao conhecimento e à cultura, e também para exercermos a cidadania, nos valemos de certas habilidades, aprendidas à medida que as usamos. Essas habilidades são chamadas de competências e qualidades de ensino. O desenvolvimento dessas competências e qualidade de ensino se dá por meio da prática e do exercício. E na escola bilíngue para surdos, o professor que ensina a língua materna deve propiciar meios de os alunos desenvolverem as competências linguísticas e sociocomunicativas necessárias para o exercício da cidadania e acesso ao conhecimento e à cultura. A escola bilíngue para surdos tem o objetivo de ensinar as pessoas a ler e a escrever uma segunda língua. Assim possibilita a acessibilidade dos surdos. Esse processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita é chamado de alfabetização. A escola bilíngue é um direito de toda criança surda para ter sua aquisição de linguagem como primeira língua, a língua dos sinais. Mas o poder público ou sociedade vem tendo dificuldade de cumprir a sua obrigação constitucional e precisa, nessas circunstâncias, priorizar o atendimento de comunicação em língua de sinais para surdos, principalmente de famílias de filhos surdos, para ter o seu acesso como a primeira língua e enriquecer a sua língua de sinais. A cada dia que passa, a sociedade está preocupada que as pessoas tenham autonomia. A partir disso, observe o vídeo que iremos assistir na sequência, sobre uma tecnologia que está sendo desenvolvida e que poderá dar essa autonomia para os surdos. Oi, eu preciso de 50 peças. É possível me entregar amanhã, de manhã? Ok. Ok, um abraço. Um abraço para você também.
partir dessa tecnologia que está sendo desenvolvida, cada vez mais pessoas surdas terão autonomia e não irão precisar depender de outras pessoas para realizar atividades comuns do seu dia a dia. Mas vale ressaltar que, para que isso seja possível, a educação bilíngue é apenas o começo, pois não basta apenas saber ler e escrever, é preciso mais, principalmente na era da tecnologia e do acesso rápido da informação. Se você tem dúvidas, então faça uma simples experiência. Saia na rua e observe o que está à sua volta. Por todo lado que você olhar, irá ver palavras e essas passam cada vez mais rapidamente aos nossos olhos, como experiência visual. Os espaços bilíngues contribuem para que o surdo possa interagir com outras pessoas surdas. Isso auxilia para manter o equilíbrio das relações de comunicação, que são fundamentais, bem como a troca de experiências visuais e a definição de papéis sociais. Com isso, compreendemos que saber ler e escrever não é suficiente. É preciso que as crianças consigam se inserir nas práticas sociais de leitura e de escrita, na comunidade em que esteja inserida. O espaço bilíngue para surdos é o resultado de uso de duas línguas, a língua de sinais e a língua portuguesa, respeitando as suas diferenças. Você conseguiu compreender a importância da educação bilíngue para os surdos? Ser bilíngue significa ter um espaço social em que se possa utilizar a língua de sinais como a primeira língua em sala de aula e transcendê-la. Mas será que esse decreto de Libras é importante para a formação bilíngue? Vamos refletir um pouco sobre isso. Veja que interessante. Nasceu o surdo. Será capaz de conhecer o mundo dos surdos, porque terá a visualização em línguas de sinais brasileira. Que orgulho! Nasceu o surdo. Será capaz de ter o direito dos surdos e também a identidade surda. Que orgulho! Nasceu o surdo. Será capaz de lutar pelo movimento dos surdos, porque tem o direito dos surdos. É diferente ser surdo e ser ouvinte. É diferente ter comunicação oral e visual. É diferente a forma de captar a comunicação, de ser, de entender, de compreender, de ser surdo. É diferente, sempre diferente, diferente demais. As coisas do ouvinte, tudo bem, mas nós temos nosso jeito de ser diferente. Ela se debate entre uma forma diferente de ser, de pensar, de olhar o mundo e a forma proposta de ser. Ela é como nos adverte Bourdieu, uma operação sociopolítica que sempre implica no reconhecimento e ou desconhecimento daquele que se quer conhecer. A comunidade surda é um conjunto de membros de um determinado local que partilham objetos e que se unem por diversos meios e atuam no coletivo para que consigam alcançar os seus objetivos. Lembre-se que uma comunidade surda poderá incluir ouvintes. Isso acontece para que os surdos consigam alcançar os seus ideais. O conceito de comunidade pode ser expandido nos diferentes contextos sociais e povos, pois as comunidades se organizam de acordo com seus modos de vida, costumes, crenças e culturas. Ser diferente dos demais não deve mais ser motivo de isolamento, exclusão social, estigma, preconceito, e sim, este é um momento propício para que ocorra uma mudança profunda na visão e costume dos povos, fazendo com que os diferentes se fundam no contexto sócio-histórico e se tornem nada mais, nada menos do que sempre foram, iguais. Os professores precisam ter uma série de habilidades. Precisam usar didática e educação de surdos na prática. Precisam ter a capacidade de localização, filtragem e avaliação crítica dos professores de Libras. O profissional de ensino em Libras envolve uma série de habilidades que vão muito além de usar em língua de sinais, currículo, jeito de ensinar, contação de histórias, fazendo as crianças surdas construir identidade e cultura surda. E qual o papel da escola como forma integrante no processo educativo? Depois de aprofundar o conhecimento sobre a realidade de ser surdo, da comunidade surda,
dos seus valores profissionais e éticos, da formação dos professores bilíngues e dos documentos, podemos concluir que o avanço das legislações do PNE, Plano Nacional de Educação, deve ser incorporado pela escola bilíngue para surdos e o professor deve trabalhar novas práticas e experiência. Note como a sociedade exige que um cidadão surdo se sinta padronizado, normalizado em um modelo ouvinte. Lembre-se que a língua materna do surdo brasileiro é a Libras, que há diferença entre o seu jeito de ser surdo, que é possível ser identidade surda em uma comunidade surda e não em outra forma do jeito dos ouvintes. Que para formar um cidadão que consiga interagir com o encontro surdo-surdo, a escola precisa, sim, ensinar língua materna. E o professor deve estar preparado e compreender esses sujeitos surdos. Como você está se sentindo em relação à educação bilíngue para surdos? Como podemos trabalhar com o currículo na educação de surdos? Uma estratégia de descolonização no currículo supõe, evidentemente, o projeto, a construção e a elaboração de novos materiais que possam refletir as visões e representações alternativas dos grupos subordinados. Quer dizer que devemos trabalhar com esse currículo sem descolonização? Você precisa entender que os professores surdos se envolvem na cultura surda querendo criar esse currículo, porém se identificam nessa mesma cultura. Olha o que Lunardi explica. É necessário que o currículo possa ser visto como um espaço privilegiado de relações de poder. Essas relações não se processam simplesmente através de formas homogêneas, regressivas, proibitivas. Elas também se dão de formas benéficas, ou seja, heterogêneas, produtivas, provocativas. Portanto, analisar o currículo envolvido pelas relações de poder significa trazer essa discussão para o campo da educação, mais precisamente para o projeto educacional crítico. A partir dessas discussões, é importante e necessário que você pense em um currículo para os surdos, lembrando do aspecto cultural. Bom, agora vocês podem fazer uma pequena entrevista com um professor na escola onde você trabalha. Pergunte como é o currículo na escola. Tem algum adequamento na cultura surda? Caso não, por quê? Esperamos que esse trabalho tenha contribuído para formar você, futuro professor de Libras. Aproveite tudo o que aprendeu para fazer uma reflexão e leia com atenção o seu caderno de estudos.